E se eu te dissesse que a pessoa mais perigosa para um narcisista não é aquela que grita, que chora ou que implora por atenção, mas sim aquela que simplesmente desaparece em silêncio, carregando consigo um conhecimento ancestral que poucos ousam reconhecer? Poucos compreendem que enfrentar um narcisista não é uma batalha externa, mas uma dança sombria com partes de nós mesmos que preferimos manter ocultas. Isso não é ensinado em terapias convencionais, nem discutido em círculos de autoajuda superficial. Fique até o final, porque os últimos minutos revelarão uma verdade psicológica que transformará completamente sua percepção sobre relacionamentos tóxicos e sua própria natureza sombria. Carl Jung, em seus estudos mais profundos sobre a psique humana, descobriu que aqueles que verdadeiramente sobrevivem ao encontro com personalidades destrutivas carregam dentro de si uma compreensão inconsciente sobre a natureza dual da existência. Um desses padrões está operando na sua vida neste exato momento, moldando suas reações e escolhas de formas que você ainda não percebe. Você descobrirá os 3 mecanismos psicológicos secretos que protegem a psique do verdadeiro sobrevivente, as estratégias inconscientes que Jung identificou em personalidades resilientes e a transformação alquímica que acontece quando paramos de alimentar a fome emocional do predador. Ao final, vou revelar o símbolo ancestral que Jung usava para representar essa transformação e como ele se manifesta na sua vida cotidiana. A sobrevivência diante de um narcisista não é uma conquista do ego consciente, mas uma vitória silenciosa da sabedoria ancestral que habita nas camadas mais profundas da psique humana. Jung compreendia que cada encontro com uma personalidade destrutiva é, em essência, um confronto com aspectos rejeitados de nossa própria sombra coletiva. O narcisista não é apenas um indivíduo perturbado. Ele é a personificação viva de impulsos primitivos que todos carregamos, amplificados até se tornarem uma força devoradora que consome tudo ao seu redor. Quando observamos aqueles que genuinamente sobrevivem a relacionamentos narcísicos, descobrimos algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. Eles não vencem através da resistência direta ou do confronto heróico. Eles vencem através de uma forma específica de invisibilidade psicológica, uma capacidade de se tornarem energeticamente inacessíveis ao vampiro emocional que se alimenta do drama, da reação e da necessidade desesperada de validação externa. A primeira característica dos verdadeiros sobreviventes é uma compreensão intuitiva daquilo que Jung chamava de projeção. Eles percebem, muitas vezes sem conseguir articular completamente, que o narcisista não está realmente se relacionando com eles como indivíduos únicos, mas com fragmentos projetados de sua própria psique fragmentada. O narcisista vê no outro apenas espelhos distorcidos de suas próprias necessidades não atendidas, suas feridas não curadas e seus terrores existenciais não confrontados. Esta percepção gera uma resposta específica, o desengajamento emocional. Não o desengajamento frio e calculista do sociopata, mas uma forma de proteção energética que emerge naturalmente quando a psique reconhece que está sendo usada como combustível para alimentar um fogo que nunca pode ser verdadeiramente saciado. É como se o sobrevivente desenvolvesse uma membrana psíquica semi-permeável, capaz de observar a tempestade emocional do narcisista sem ser arrastado para dentro dela. Jung observou que esta capacidade de não-reação não representa frieza emocional, mas maturidade psicológica. O sobrevivente compreende, através de uma sabedoria que transcende o conhecimento intelectual, que reagir ao narcisista é entregar-lhe exatamente aquilo que ele mais deseja: o poder de provocar uma resposta emocional intensa, a confirmação de que ainda possui a capacidade de mover o mundo interno do outro segundo sua vontade.
O segundo mecanismo de sobrevivência é ainda mais profundo e perturbador. Os verdadeiros sobreviventes desenvolvem uma compreensão visceral da dinâmica de dependência emocional que o narcisista tenta estabelecer. Eles percebem que por trás de toda a grandiosidade, manipulação e crueldade existe uma criança emocional desesperada, faminta por atenção e validação, disposta a destruir qualquer coisa para obtê-las. Esta percepção poderia despertar compaixão e frequentemente desperta, mas os sobreviventes aprendem a distinguir entre compaixão saudável e codependência destrutiva. Eles compreendem que tentar salvar o narcisista é como tentar saciar uma sede infinita com baldes de água salgada. Cada gole apenas intensifica a necessidade, criando um ciclo vicioso que consome ambas as partes envolvidas. A compaixão do sobrevivente se manifesta não através do sacrifício pessoal ou da tolerância ao abuso, mas através do reconhecimento de que o narcisista está aprisionado em sua própria armadilha psicológica. Esta compreensão gera uma forma específica de amor difícil, o amor que se expressa através de limites firmes, através da recusa de participar de dinâmicas destrutivas, através da negativa de servir como fonte de suprimento narcísico. Jung percebeu que esta forma de amor exige uma maturidade emocional rara, pois vai contra todos os instintos primitivos de apaziguamento e harmonização que evoluímos para manter coesão social. Amar verdadeiramente um narcisista significa estar disposto a ser visto como cruel, insensível, egoísta. Significa suportar as projeções venenosas e as campanhas de difamação sem perder o centro interno. O terceiro aspecto da sobrevivência narcísica toca no coração da filosofia junguiana, a individuação. Os sobreviventes descobrem, frequentemente através de sofrimento intenso, que sua verdadeira tarefa não é mudar o narcisista, compreendê-lo ou curá-lo, mas usar o encontro com esta força destrutiva como catalisador para seu próprio desenvolvimento psicológico. O narcisista funciona como um espelho sombrio, refletindo de volta aspectos não integrados da personalidade do sobrevivente. Aqueles que genuinamente se libertam aprendem a ler estes reflexos como mensagens do inconsciente, oportunidades de reconhecer e integrar partes rejeitadas de si mesmos. Por exemplo, o sobrevivente pode descobrir que sua atração inicial pelo narcisista revelava suas próprias fantasias grandiosas não reconhecidas, seu desejo secreto de ser especial, único, escolhido. Ou pode perceber que sua tendência de tolerar abuso reflete padrões antigos de baixa autoestima, necessidade de aprovação externa ou crenças inconscientes sobre merecimento e amor. Esta descoberta é simultaneamente dolorosa e libertadora. Dolorosa porque força o sobrevivente a confrontar aspectos de si mesmo que preferia manter ocultos. Libertadora porque remove o narcisista da posição de vilão externo e o reposiciona como professor inconsciente, um catalisador involuntário para crescimento pessoal. Jung enfatizava que a verdadeira individuação exige a capacidade de assumir responsabilidade total por nossa experiência interna, independentemente das circunstâncias externas. Isso não significa culpar a vítima ou minimizar o impacto do abuso narcísico. Significa reconhecer que nossa resposta a qualquer situação externa é sempre uma escolha, mesmo quando essa escolha é limitada por trauma, condicionamento ou circunstâncias além de nosso controle imediato. O sobrevivente aprende a distinguir entre responsabilidade e culpa. Ele não é responsável pelo comportamento abusivo do narcisista, mas é responsável por sua própria resposta a esse comportamento. Esta distinção é crucial porque restaura o senso de agência pessoal que o abuso narcísico sistematicamente corrói.
A jornada de sobrevivência raramente é linear ou previsível. Frequentemente envolve períodos de recaída, momentos de dúvida intensa, episódios de raiva e desespero que parecem interromper qualquer progresso. Jung compreendia estes períodos como aspectos naturais do processo de transformação psicológica, momentos em que a velha estrutura de personalidade está sendo dissolvida para permitir o emergir de uma nova configuração. Durante estes períodos turbulentos, o sobrevivente pode experimentar o que Jung chamava de noite escura da alma, uma fase de desorientação existencial onde todas as antigas certezas são questionadas, onde a identidade previamente estável parece se fragmentar, onde o senso de realidade fica temporariamente obscurecido. É precisamente nestes momentos de máxima vulnerabilidade que a verdadeira força do sobrevivente se revela. Em vez de buscar alívio através do retorno ao relacionamento tóxico ou através de distrações externas, o sobrevivente aprende a habitar a incerteza, a navegar a escuridão interna com uma forma específica de coragem que não depende de garantias ou seguranças externas. Esta coragem não é a bravura heróica dos contos de fada, mas uma qualidade mais sutil e profunda, a capacidade de continuar respirando quando tudo parece estar desmoronando, de manter a sanidade quando a realidade consensual parece ter perdido seu fundamento, de confiar em um processo de cura que frequentemente parece estar operando contra todos os indicadores externos de progresso. Jung observou que aqueles que passam por esta transformação emergem com uma qualidade específica que ele descrevia como presença centrada. Eles desenvolvem uma forma de estabilidade interna que não depende de validação externa, aprovação social ou circunstâncias favoráveis. Esta estabilidade não é rigidez. É mais parecida com a flexibilidade de uma árvore que pode dobrar na tempestade sem quebrar, porque suas raízes estão profundamente plantadas. O sobrevivente transformado carrega consigo uma forma específica de conhecimento sobre a natureza humana. Ele pode detectar manipulação emocional com a mesma precisão com que um animal sente a aproximação de uma tempestade. Não através de paranoia ou desconfiança generalizada, mas através de uma sensibilidade refinada aos padrões de energia e intenção que outros frequentemente ignoram. Esta sensibilidade o protege não apenas de futuros relacionamentos narcísicos, mas de toda uma gama de dinâmicas interpessoais destrutivas. Ele aprende a reconhecer as sutis tentativas de controle, as ofertas envenenadas de intimidade prematura, os convites sedutores para abandonar seu centro interno em favor de dramas externos. Simultaneamente, o sobrevivente desenvolve uma capacidade aprofundada para relacionamentos autênticos. Tendo experimentado a falsidade da conexão narcísica, ele pode apreciar a raridade e preciosidade da intimidade genuína. Ele sabe distinguir entre amor verdadeiro e suas imitações tóxicas, entre apoio genuíno e manipulação sutil, entre vulnerabilidade saudável e exposição autodestrutiva. Esta discriminação não o torna fechado ou defensivo, mas seletivo e consciente. Ele aprende a investir sua energia emocional apenas onde existe potencial real para reciprocidade e crescimento mútuo. Ele para de desperdiçar recursos psicológicos tentando forçar conexões onde não existe base sólida para relacionamento saudável. Jung percebia que esta transformação frequentemente resulta em uma revisão completa dos valores e prioridades da pessoa. Metas que antes pareciam importantes, impressionar outros, obter aprovação social, manter aparências, perdem sua urgência. Em seu lugar emerge uma forma mais autêntica de ambição, o desejo de viver de acordo com valores genuínos, de contribuir de forma significativa para o mundo,
de desenvolver talentos e potenciais únicos que podem ter sido suprimidos durante o relacionamento narcísico. O sobrevivente frequentemente descobre dons criativos, intuitivos ou intelectuais que estavam dormentes. O narcisista, em sua necessidade compulsiva de ser o centro das atenções, sistematicamente diminui ou sabota as capacidades e sucessos de seus parceiros. Quando esta pressão supressiva é removida, talentos naturais podem florescer de formas surpreendentes. Este florescimento não é apenas recuperação do que foi perdido, mas evolução além do que existia anteriormente. O processo de sobrevivência frequentemente ativa potenciais latentes que talvez nunca tivessem sido descobertos em circunstâncias normais. É como se a pressão extrema do relacionamento narcísico funcionasse como uma forma involuntária de alquimia psicológica, transmutando chumbo emocional em ouro espiritual. A solidão que inicialmente aterroriza o sobrevivente gradualmente se transforma em solitude, uma qualidade de estar sozinho que não é vazia, mas rica. Não é isolamento, mas comunhão íntima consigo mesmo. O sobrevivente aprende a desfrutar sua própria companhia, a encontrar entretenimento e inspiração em seus próprios pensamentos e sentimentos, a criar significado e propósito independentemente de validação externa. Esta solitude criativa se torna uma fonte de força renovável. O sobrevivente para de temer o abandono porque desenvolveu um relacionamento sólido consigo mesmo. Ele para de temer a rejeição porque sua autoaceitação não depende mais da aprovação de outros. Ele para de temer a crítica porque aprendeu a distinguir entre feedback construtivo e ataques destrutivos. Jung enfatizava que esta autonomia emocional não representa autossuficiência patológica ou negação das necessidades humanas básicas de conexão e comunidade. Representa maturidade relacional, a capacidade de escolher relacionamentos baseados em afinidade e compatibilidade genuínas, não em necessidade desesperada ou vazio existencial. O sobrevivente transformado se torna capaz de amar sem possessividade, de apoiar sem controlar, de se conectar sem perder identidade. Ele pode oferecer presença genuína a outros porque não está mais desesperado por distração de sua própria realidade interna. Ele pode dar generosamente porque seus recursos emocionais não estão sendo constantemente drenados por dinâmicas tóxicas. Esta transformação frequentemente desperta um senso específico de missão ou propósito. Muitos sobreviventes se sentem chamados a ajudar outros que estão passando por experiências similares. Não através de evangelismo ou proselitismo, mas através do exemplo silencioso de uma vida bem vivida. Através da disponibilidade de ouvir sem julgar, através da transmissão da sabedoria conquistada duramente. Jung observava que aqueles que passam por transformações psicológicas profundas frequentemente se tornam o que ele chamava de feridos curados. Indivíduos que podem usar suas próprias experiências de sofrimento e recuperação como base para apoiar outros em jornadas similares. Eles se tornam pontes entre o mundo da dor não processada e o mundo da sabedoria integrada. Esta função de ponte não é sempre confortável ou fácil. O sobrevivente transformado frequentemente se encontra em posição de testemunhar dinâmicas destrutivas com clareza dolorosa, de ver padrões que outros preferem ignorar, de carregar conhecimentos que nem sempre são bem-vindos em conversas sociais superficiais. Ele pode se sentir alienado de ambientes onde o drama narcísico é normalizado, onde relacionamentos tóxicos são romantizados, onde a codependência é confundida com amor verdadeiro. Ao mesmo tempo, sua presença pode ser desconfortável para aqueles que ainda estão presos em padrões destrutivos, pois ele representa a possibilidade de liberdade que eles ainda não estão prontos para abraçar.
Esta posição pode ser solitária, mas Jung a via como um estágio necessário no desenvolvimento de uma forma mais madura de compaixão. O sobrevivente aprende a manter compaixão por aqueles que ainda estão sofrendo sem se sentir obrigado a salvá-los, a oferecer sabedoria quando solicitada sem forçá-la sobre outros, a manter esperança para a humanidade sem negar a realidade da destrutividade humana. A sexualidade e intimidade física do sobrevivente frequentemente passam por transformações profundas durante este processo. O relacionamento narcísico tipicamente envolve formas sutis ou explícitas de coerção sexual, manipulação da intimidade como ferramenta de controle, ou alternância entre idealizações românticas exageradas e desvalorizações cruéis. O sobrevivente deve reaprender sua própria natureza sexual, redescobrir suas preferências e limites genuínos, distinguir entre desejo autêntico e condicionamento traumático. Este processo pode ser confuso e assustador, especialmente se o abuso narcísico estava entrelaçado com experiências sexuais que eram simultaneamente prazerosas e prejudiciais. Jung compreendia que a sexualidade humana é inseparável da totalidade da psique. Cura sexual genuína não pode acontecer isoladamente da cura emocional, mental e espiritual. O sobrevivente deve confrontar não apenas traumas específicos relacionados ao sexo, mas toda uma constelação de crenças sobre intimidade, vulnerabilidade, poder e conexão humana. Frequentemente emerge uma forma mais integrada e autêntica de sexualidade, menos performática e mais genuína, menos ansiosa e mais relaxada, menos focada em validação externa e mais centrada em prazer mútuo e conexão real. O sobrevivente aprende a distinguir entre sexo que conecta e sexo que aliena, entre intimidade que nutre e intimidade que depleta. A relação do sobrevivente com dinheiro e recursos materiais também frequentemente se transforma. O narcisista tipicamente usa recursos financeiros como ferramenta de controle, seja através de generosidade manipulativa, que cria senso de obrigação, seja através de controle restritivo, que mantém o parceiro em estado de dependência, seja através de irresponsabilidade financeira, que cria instabilidade constante. O sobrevivente deve reaprender sua relação com abundância e escassez, desenvolver disciplina financeira saudável, distinguir entre necessidades genuínas e desejos condicionados por trauma. Frequentemente descobre que muitos de seus padrões de gasto estavam relacionados a tentativas inconscientes de preencher vazios emocionais ou compensar por negligência emocional. Esta reeducação financeira frequentemente resulta em uma forma mais consciente e sustentável de relacionamento com recursos materiais. O sobrevivente para de usar compras como terapia emocional, para de confundir generosidade com amor, para de aceitar presentes que vêm com condições ocultas. Simultaneamente, ele pode descobrir uma capacidade aprofundada para criar abundância genuína, não através de manipulação ou exploração, mas através do desenvolvimento e aplicação de talentos autênticos, através de relacionamentos de negócios baseados em integridade e reciprocidade saudável, através de uma ética de trabalho que emerge da paixão genuína em vez da compulsão traumática. A espiritualidade do sobrevivente frequentemente passa por uma revolução completa. Muitos entram no relacionamento narcísico com crenças espirituais ingênuas sobre amor incondicional, perdão universal, ou a capacidade de transformar outros através de aceitação e paciência. O encontro brutal com uma personalidade verdadeiramente destrutiva força uma revisão radical destas crenças. O sobrevivente deve confrontar questões fundamentais sobre a natureza da realidade, o propósito do sofrimento, a existência do mal genuíno, os limites da compaixão humana.
Frequentemente passa por períodos de raiva intensa contra conceitos espirituais que agora parecem ingênuos ou até perigosos. Jung via esta crise espiritual como aspecto necessário de qualquer desenvolvimento religioso autêntico. Fé genuína deve passar pelo fogo da dúvida radical para emergir purificada e fortalecida. Espiritualidade madura reconhece a existência tanto da luz quanto da escuridão, tanto da capacidade humana para amor quanto para destrutividade. O sobrevivente frequentemente desenvolve uma forma mais robusta e realista de espiritualidade, menos sentimental e mais sábia, menos baseada em negação e mais fundamentada em aceitação da totalidade da experiência humana. Ele aprende a distinguir entre amor genuíno e sua imitação codependente, entre compaixão verdadeira e tolerância autodestrutiva. Esta espiritualidade madura não rejeita a necessidade de limites saudáveis, não romantiza o sofrimento desnecessário, não confunde passividade com paciência. Ela reconhece que proteger-se de abuso é um ato espiritual, que manter limites saudáveis é uma expressão de amor próprio sagrado, que recusar-se a participar de dinâmicas destrutivas é uma forma de serviço ao bem maior. O relacionamento do sobrevivente com sua família de origem frequentemente requer reavaliação completa. Muitas vezes emerge a percepção perturbadora de que a atração para relacionamentos narcísicos não foi acidental, mas reflexo de padrões familiares disfuncionais que foram normalizados durante a infância. O sobrevivente pode descobrir que cresceu em ambiente onde manipulação emocional era comum, onde limites saudáveis eram desencorajados, onde necessidades emocionais legítimas eram negligenciadas ou ridicularizadas. Esta descoberta pode ser simultaneamente esclarecedora e devastadora. Jung enfatizava que individuação genuína frequentemente exige diferenciação da matriz familiar, desenvolvimento de identidade independente que não está baseada em aprovação parental ou conformidade com expectativas familiares. Este processo pode criar conflito significativo com membros da família que preferem manter dinâmicas antigas. O sobrevivente deve navegar a tensão entre lealdade familiar e integridade pessoal, entre desejo de pertencimento e necessidade de autenticidade. Frequentemente deve estabelecer limites com familiares que podem resistir vigorosamente a qualquer mudança nos padrões relacionais estabelecidos. Este processo não é sobre culpar a família ou rejeitar completamente vínculos familiares, mas sobre reconhecer que amor familiar genuíno deve incluir espaço para crescimento individual e mudança. Relacionamentos familiares saudáveis podem sobreviver e até se fortalecer quando membros individuais se tornam mais autênticos e diferenciados. A carreira e ambições profissionais do sobrevivente frequentemente passam por transformação significativa. Muitas pessoas em relacionamentos narcísicos descobrem que suas aspirações profissionais foram sistematicamente minadas, seus sucessos diminuídos, suas capacidades questionadas. O processo de recuperação envolve redescobrir ambições autênticas que podem ter sido enterradas sob anos de condicionamento negativo. Simultaneamente, o sobrevivente pode descobrir que algumas de suas ambições anteriores eram motivadas por necessidades neuróticas de validação, status ou segurança, em vez de paixão genuína ou senso de propósito. A transformação psicológica frequentemente resulta em mudanças de carreira significativas, busca por trabalho mais alinhado com valores autênticos. Jung via o trabalho como aspecto crucial da individuação. Ele acreditava que cada pessoa possui talentos únicos e contribuições específicas para oferecer ao mundo. O relacionamento narcísico frequentemente obscurece ou perverte esta vocação natural.
A recuperação envolve redescobrir e desenvolver estes dons únicos. O sobrevivente transformado frequentemente desenvolve uma ética de trabalho baseada em excelência pessoal, em vez de competição destrutiva, em colaboração saudável, em vez de manipulação política, em integridade consistente, em vez de adaptação camaleônica a expectativas externas. A criatividade, que emerge durante o processo de recuperação, frequentemente surpreende o próprio sobrevivente. Expressão criativa pode ter sido suprimida durante o relacionamento narcísico através de críticas constantes, comparações diminutivas ou simples negligência e falta de apoio. Quando esta pressão supressiva é removida, frequentemente explode uma torrente de energia criativa. Esta criatividade não é necessariamente artística no sentido tradicional. Pode se manifestar como capacidade aprofundada para a resolução criativa de problemas, desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios profissionais ou simplesmente uma abordagem mais imaginativa e flexível para navegar a vida cotidiana. Jung via a criatividade como força fundamental da psique, impulso toward individualização e autorrealização. Ele acreditava que suprimir a expressão criativa inevitavelmente resulta em sintomas neuróticos, depressão ou acting out destrutivo. A liberação da energia criativa é frequentemente um dos primeiros sinais de cura genuína. O sobrevivente aprende a valorizar e nutrir seus impulsos criativos, a criar tempo e espaço para expressão criativa regular, a ver criatividade não como luxo ou hobby, mas como necessidade psicológica fundamental. Esta mudança de atitude frequentemente resulta em aumentos significativos na satisfação geral com a vida e senso de propósito pessoal. A saúde física do sobrevivente frequentemente melhora dramaticamente durante o processo de recuperação. O estresse crônico do relacionamento narcísico tipicamente resulta em uma variedade de sintomas físicos: problemas digestivos, insônia, dores de cabeça, tensão muscular, sistema imunológico comprometido, distúrbios hormonais. Jung compreendia a conexão íntima entre saúde mental e física. Ele via sintomas físicos não tratados medicamente como frequentemente refletindo conflitos psicológicos não resolvidos. A resolução de traumas emocionais e o estabelecimento de padrões de vida mais saudáveis frequentemente resulta em melhorias físicas significativas. O sobrevivente aprende a ouvir e honrar as mensagens de seu corpo, a distinguir entre sintomas que requerem atenção médica e aqueles que são manifestações de estresse emocional. Desenvolve maior consciência corporal, práticas mais consistentes de autocuidado, padrões de sono e alimentação mais saudáveis. Esta melhoria na saúde física não é apenas resultado de redução do estresse, mas também reflexo de uma atitude mais amorosa toward si mesmo. O sobrevivente para de negligenciar necessidades básicas, para de usar seu corpo como punching bag emocional, começa a tratar seu sistema físico com o respeito e cuidado que merece. A intuição do sobrevivente frequentemente se torna significativamente mais refinada e confiável durante o processo de recuperação. O relacionamento narcísico tipicamente envolve gaslighting sistemático, manipulação da percepção da realidade da vítima, questionamento constante de seus instintos e observações, distorção de eventos para servir à narrativa do narcisista. Este assault on perceptual reality força o sobrevivente a questionar constantemente seus próprios instintos, a segunda a adivinhar suas observações, a confiar em interpretações externas em vez de sabedoria interna. A recuperação envolve reconstruir confiança em capacidades perceptivas naturais. Jung via a intuição como função psicológica legítima e valiosa, não menos importante que pensamento, sentimento ou sensação.
Ele acreditava que muitas pessoas modernas são excessivamente dependentes de racionalidade consciente e perderam contato com formas mais sutis de conhecimento. O sobrevivente, transformado, frequentemente desenvolve capacidade quase paranormal para detectar incongruências em comportamento, motivações ocultas por trás de actions aparentemente benevolentes, mentiras sutis mascaradas como verdade. Esta sensibilidade não é paranoia, mas discriminação refinada, baseada em atenção cuidadosa a sinais sutis que outros ignoram. A capacidade de estabelecer e manter limites saudáveis é talvez a transformação mais crucial que o sobrevivente deve dominar. O relacionamento narcísico sistematicamente erode limites pessoais através de invasões graduais de privacidade, desrespeito consistente a preferências declaradas, manipulation of guilt para forçar compliance. O sobrevivente deve reaprender seus próprios limites, onde termina e outros começam, quais comportamentos são aceitáveis e quais não são, quando é apropriado acomodar outros e quando é necessário manter ground firme. Este processo pode ser confuso, porque muitos sobreviventes cresceram em ambientes onde limites saudáveis não eram modelados ou ensinados. Jung via limites saudáveis não como barriers para a intimidade, mas como precondições para related authentically. Apenas quando duas pessoas sabem claramente onde cada uma termina, podem elas choose genuinamente como se conectar. Sem limites claros, relacionamentos se tornam exercises in fusion neurótica em vez de communion between individuals diferenciados. O desenvolvimento de limites efetivos frequentemente provoca resistance significante, both from former abusers e from others que benefited from lack of boundaries anteriores. O sobrevivente deve learn to tolerate disapproval e criticism, enquanto maintains commitment to personal integrity e well-being. A educação emocional que o sobrevivente receive through this process é frequently mais valuable que formal education. Ele aprende to navigate complex interpersonal dynamics with wisdom, to distinguish between diferentes tipos de manipulation, to recognize red flags que previously went unnoticed. Esta educação goes far beyond simple pattern recognition. O sobrevivente desenvolve understanding sofisticado de human psychology, motivation e behavior. Ele aprende que actions frequently reveal more than words, que consistency over time é mais reliable indicator de character que isolated incidents, que people typically show you who they are, see you're willing to pay attention. Jung believed que direct experience de psychological complexities é frequently mais educative que abstract study. O sobrevivente, who has navigated successfully through narcissistic abuse, has received intensive course in human nature que few traditional educational programs could provide. A patience que o sobrevivente develops durante this process é distinctive quality que sets apart from both naive optimism e cynical resignation. Esta patience é not passive acceptance de unacceptable behavior, but active choosing to allow processes to unfold in their natural timing while maintaining appropriate protective measures. O sobrevivente learns que genuine change takes time, que healing happens in layers e cycles rather que linear progression, que sustainable transformation cannot be forced or hurried. Esta understanding creates tolerance for ambiguity e uncertainty que many people find difficult to develop. Simultaneously, esta patience não extend to acceptance de continued abuse or manipulation. O sobrevivente develops capacity to be patient com healing process while remaining firm about boundaries e expectations. Esta balance between patience e firmness é sophisticated skill que many never master. A gratitude que eventually emerges in many survivors pode seem paradoxical to outside observers.
How can someone feel grateful for experience could cause such pain and disruption? Jung would understand Esther gratitude as recognition, que profound growth frequently requires profound challenge. O sobrevivente comes to see que encounter cum narcissistic personality, while painful, served as catalyst for psychological developments que might never have occurred otherwise. Hidden strengths were activated, latent potentials were awakened, illusions were stripped away to reveal more authentic self underneath. Esther gratitude no mean minimizing harm que was done, or suggesting que abuse was necessary or beneficial. Rather, it represents mature capacity to extract meaning and value from difficult experiences, to transform suffering into wisdom, to use pain as compost for new growth. Many survivors eventually reach point where they can honestly say que, while they would no choose to repeat experience, they would também no undo it completely, because to who they became through processo. Esther perspective represents significant psychological achievement, a wisdom que emerges from successful navigation through narcissistic abuse, has quality que Jung associated with what he called earned security, sense de inner stability, que comes known from avoiding challenges, but from having faced them successfully. Esther wisdom cannot be taught through books or lectures. It must be lived and earned. Survivors frequently become valuable mentors and guides for others facing similar challenges, not because they have theoretical knowledge about narcissistic abuse, but because they carry embodied wisdom about psychological survival and transformation. Their presence can be healing for others who are still trapped in destructive dynamics. Esther wisdom extends far beyond expertise in dealing with narcissistic personalities. A survivor has learned fundamental lessons about human nature, psychological resilience, authentic relationships, a personal power que apply to virtually all areas de life. A peace que gradually settles into survivor's life after transformation has specific quality que Jung might describe as dynamic equilibrium. Not static calm, but flexible stability que can bend sem breaking, que can remain centered during external turbulence. Esther peace does not mean absence to challenge or conflict, but rather capacity to navigate difficulties from place de inner strength rather que desperate reactivity. A survivor has learned to distinguish between problems que require action and those who require acceptance, between situations where effort is productive and those where letting go a wiser choice. A survivor learns que much to what previously seemed urgently important was actually drama manufactured by dysfunctional dynamics. Real problems still require attention, but manufactured crises no longer have power to destabilize his internal state. Esther peace creates space for joy, creativity, a genuine connection que were impossible during period de abuse. O survivor rediscovers capacity for spontaneous laughter, for appreciation de beauty, for simple pleasures que narcissistic relationship had trained him to see as frivolous or selfish. A legacy que survivor can deixar through his transformation extends far beyond his own life. Children who witness parents successfully breaking cycles de dysfunction receive powerful modeling about possibility de change. Friends who observe transformation may be inspired to examine their own patterns. Relationships sometimes impact even broader. Survivors who channel their experience into creative work, helping professions, advocacy create ripple effects que touch lives to people they may never meet. Their willingness to transform pain into wisdom contributes to collective healing que benefits society as whole. Jung believed que individual transformation always has collective dimension. When person successfully individuates, develops psychological maturity, it breaks destructive patterns, entire human community benefits in subtle but real ways. A symbol que Jung used to represent this transformation was alchemical image, the turning lead into gold, raw material de suffering transformed through fire de conscious attention into precious metal de wisdom. Esther metaphor
captures essential nature the recovery process. Nothing is simply discarded or forgotten. Everything is transformed and integrated. A survivor learns that his scars no represent failures, but evidence the battles fought he won. His sensitivity is not weakness, but finely tuned instrument for detecting inauthenticity. His caution is not paranoia, but appropriate protection based in hard-won knowledge. Most importantly, his capacity for joy is not naive optimism, but mature appreciation for genuine experiences de connection, beauty, and meaning. Having experienced artificial substitutes, he can now distinguish authentic gold from fool's gold in all its forms. Quando você reconhece em si mesmo esta capacidade de simplesmente caminhar em silêncio, de não reagir ao anzol emocional, de não implorar por migalhas de atenção que nunca verdadeiramente nutrem, você está tocando algo ancestral em sua psique. Esta não é frieza, mas sabedoria. Não é indiferença, mas discriminação sagrada entre o que merece sua energia e o que pretende devorá-la. O símbolo que Jung usava para representar esta transformação era a imagem do Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda, representando o ciclo eterno de morte e renascimento que acontece quando confrontamos nossas sombras mais profundas e emergimos renovados. Cada encontro com um narcisista é uma oportunidade de encontrar esta serpente ancestral dentro de nós mesmos, de compreender que nossa verdadeira força não está em vencer battles externas, mas em transcender a necessidade de lutá-las. Sua sobrevivência não é apenas pessoal. Ela ressoa através das gerações, quebrando padrões ancestrais de trauma que podem ter passado de pai para filho durante séculos. Quando você para de dançar a dança da codependência, quando você se torna inacessível ao vampiro emocional, você está liberando não apenas a si mesmo, mas curando feridas que ecoam através de sua linhagem familiar e se estendem para o futuro. Se esta jornada tocou algo profundo em seu coração, se você reconheceu fragmentos de sua própria história nesta exploração da sombra humana, honre esse reconhecimento deixando um like. Compartilhe nos comentários qual insight mais reverberou em sua alma. Sua voz pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se você está pronto para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da psique humana e da transformação pessoal, inscreva-se em nosso canal. Juntos, continuaremos explorando os territórios ocultos da consciência, caminhando corajosamente pelos caminhos que poucos ousam trilhar em direção à verdadeira individuação e liberdade interior. A transformação do sobrevivente frequentemente desperta uma forma específica de magnetismo que Jung descrevia como presença individuada. Uma qualidade energética que atrai pessoas autênticas e, simultaneamente, repele aqueles que operam através de máscaras e manipulações. Esta mudança na energia pessoal não é algo que o sobrevivente força ou cultiva deliberadamente. Emerge naturalmente como resultado da integração psicológica profunda. Esta nova presença confunde aqueles que estão acostumados a interagir através de jogos emocionais e dinâmicas de poder. O sobrevivente não oferece os ganchos habituais para drama, não responde aos iscas de conflito, não se deixa arrastar para discussões circulares que não levam a lugar algum. Sua calma não é passividade, mas escolha consciente de não alimentar fogueiras emocionais que consomem sem nutrir. Pessoas que ainda estão presas em padrões narcísicos frequentemente sentem-se inexplicavelmente irritadas ou ameaçadas pela presença do sobrevivente transformado. Sua estabilidade emocional expõe, por contraste, a instabilidade daqueles que dependem de caos externo para se sentirem vivos. Sua autenticidade revela a artificialidade de masks sociais que outros usam para esconder sua verdadeira natureza.
Jung observava que este fenômeno não representa a arrogância ou superioridade do sobrevivente, mas simplesmente a diferença natural entre alguém que aprendeu a viver a partir de seu centro autêntico e aqueles que ainda orbitam em torno de validações externas. É como a diferença entre uma fonte natural que brota do solo e um sistema de irrigação artificial que depende de bombas externas para funcionar. O sobrevivente aprende a não se desculpar por sua estabilidade emocional, a não diminuir sua luz para que outros se sintam mais confortáveis em suas sombras. Esta é uma lição particularmente desafiadora para aqueles que foram condicionados desde a infância a sacrificar sua autenticidade em nome da harmonia social ou aprovação familiar. A linguagem corporal do sobrevivente transformado transmite mensagens sutis, mas poderosas. Seus ombros não carregam mais o peso de responsabilidades que não são suas. Seus olhos mantêm contato direto, sem necessidade de conquistar ou impressionar. Sua postura comunica disponibilidade para a conexão genuína sem desesperação por atenção. Esta mudança na presença física frequentemente surpreende o próprio sobrevivente. Ele pode notar que pessoas respondem a ele de forma diferente, que conversas fluem mais naturalmente, que conflitos se resolvem mais facilmente. Não porque ele se tornou mais habilidoso em manipulação social, mas porque sua autenticidade cria espaço para que outros também sejam mais genuínos. A sexualidade do sobrevivente, transformado frequentemente, passa por uma revolução completa. Livre das distorções do relacionamento narcísico, onde sexo era frequentemente usado como arma, recompensa ou ferramenta de controle, ele pode redescobrir sua natureza sexual autêntica. Esta redescoberta não é sempre fácil ou imediata. Pode requerer desconstrução de anos de condicionamento negativo. Jung compreendia a sexualidade como expressão da força vital criativa fundamental. No relacionamento narcísico, esta força é frequentemente pervertida, usada para servir necessidades do ego, em vez de expressar intimidade genuína. A recuperação envolve distinguir entre sexo que conecta e sexo que explora, entre desejo autêntico e compulsão traumática. O sobrevivente aprende a honrar seus próprios ritmos e preferências sexuais, sem culpa ou vergonha. Ele desenvolve capacidade de comunicar limites claramente, de dizer não sem explicações elaboradas, de dizer sim apenas quando genuinamente deseja. Esta honestidade sexual frequentemente resulta em experiências de intimidade mais profundas e satisfatórias. Simultaneamente, o sobrevivente pode descobrir que sua capacidade para a intimidade emocional se aprofundou significativamente. Tendo experimentado a falsidade da conexão narcísica, ele pode apreciar profundamente a raridade da vulnerabilidade mútua autêntica. Ele sabe distinguir entre exposição prematura, que cria falsa intimidade, e abertura gradual, que permite que confiança genuína se desenvolva. A relação do sobrevivente com o tempo se transforma radicalmente. Durante o relacionamento narcísico, o tempo frequentemente pertencia ao abusador. Suas crises, suas necessidades, suas agendas ditavam o ritmo da vida. O sobrevivente vivia em estado constante de alerta, nunca sabendo quando seria convocado para gerenciar a próxima emergência emocional fabricada. A recuperação envolve reaprender a habitar o tempo de forma soberana. O sobrevivente descobre o luxo de planejar sem ter que considerar humores imprevisíveis de outro. Ele pode fazer compromissos sabendo que não será sabotado por dramas de última hora. Pode desfrutar momentos de quietude sem ter que estar sempre disponível para a crise emocional de outra pessoa. Esta nova relação com o tempo frequentemente revela talentos e interesses que foram suprimidos durante o relacionamento tóxico.
O sobrevivente pode redescobrir amor por leitura, jardinagem, música, arte, atividades que requerem concentração sustentada, que era impossível durante período de caos constante. Jung via o tempo como dimensão sagrada da experiência humana. Ele acreditava que cada pessoa tem ritmos naturais, que, quando respeitados, levam à expressão mais plena de potencial individual. O relacionamento narcísico sistematicamente viola estes ritmos naturais, forçando a pessoa a viver de acordo com tempestades emocionais externas, em vez de seguir sua sabedoria temporal interna. O sobrevivente transformado frequentemente desenvolve quase rituais pessoais que honram sua nova soberania temporal. Pode ser café da manhã desfrutado em silêncio, caminhada diária sem pressa, tempo dedicado à criatividade sem interrupções. Estes rituais não são luxos, mas necessidades psicológicas que nutrem sua capacidade de manter centro interno. A capacidade do sobrevivente para tomar decisões melhora dramaticamente após a transformação. Durante o relacionamento narcísico, a tomada de decisão frequentemente era comprometida por gaslighting constante, segundo adivinhação forçada, ou medo de provocar ira do abusador. O sobrevivente aprendia a questionar constantemente seu próprio julgamento. A recuperação envolve reconstruir confiança em capacidades de discernimento natural. O sobrevivente deve reaprender a ouvir sua voz interna, a confiar em seus instintos, a tomar decisões baseadas em seus próprios valores, em vez de tentar antecipar reações de outros. Esta reconstrução da capacidade decisória não acontece da noite para o dia. Frequentemente, envolve começar com decisões pequenas e de baixo risco, gradualmente construindo confiança através de sucessos pequenos. O sobrevivente pode começar escolhendo que filme assistir, que comida pedir, que roupa usar. Decisões que parecem triviais, mas representam exercícios importantes de autonomia pessoal. Jung enfatizava que capacidade de tomar decisões autônomas é fundamental para desenvolvimento psicológico maduro. Pessoas que constantemente delegam escolhas para outros nunca desenvolvem plenamente seu senso de agência pessoal e responsabilidade individual. O sobrevivente transformado, eventualmente, desenvolve estilo distintivo de tomada de decisão que equilibra a intuição com análise racional, consideração de outros com fidelidade a valores pessoais, abertura para input externo com confiança em sabedoria interna. Este estilo frequentemente impressiona outros por sua clareza e efetividade. A energia física do sobrevivente frequentemente aumenta significativamente durante o processo de recuperação. O estresse crônico de viver em estado de hipervigilância constante, de nunca saber quando próxima explosão emocional ocorrerá, de estar sempre pisando em ovos para evitar confronto, tudo isso drena enormes quantidades de energia vital. Quando esta pressão constante é removida, o sobrevivente frequentemente experimenta que se sente como ressurreição energética. Ele pode descobrir que tem energia para exercitar-se regularmente, para participar de atividades sociais, para possuir hobbies e interesses que foram negligenciados durante período de survival mode constante. Esta renovação energética não é apenas resultado de redução de estresse, mas também reflexo de não mais desperdiçar energia em tentativas fúteis de controlar ou mudar outra pessoa. Enorme quantidade de força vital é liberada quando a pessoa para de tentar fazer impossível, transformar alguém que não quer ser transformado. Jung via energia vital como recurso precioso que deve ser investido conscientemente. Ele observava que muitas pessoas desperdiçam sua força de vida em preocupações desnecessárias, relacionamentos draináticos ou pursuits que não alinham com seus valores autênticos. O sobrevivente aprende a ser guardião consciente de sua energia.
A criatividade que emerge durante recuperação frequentemente surpreende o sobrevivente com sua intensidade e originalidade. Anos de expressão criativa suprimida podem explodir em torrente de atividade artística, innovation profissional ou simplesmente abordagens mais imaginativas para resolver problemas cotidianos. Esta explosão criativa não é apenas liberation de potencial reprimido, mas também resultado de integração psicológica que permite que diferentes aspectos da personalidade colaborem harmoniosamente. O sobrevivente não está mais gastando energia mental tentando manter peace com figura interna crítica baseada na voz do abusador. Jung via a criatividade como impulso fundamental toward wholeness e self-realization. Ele acreditava que supressão de impulsos criativos inevitavelmente resulta em sintomas neuróticos, depressão ou outras formas de psychological distress. Liberação da energia criativa é frequentemente um dos primeiros e mais notáveis sinais de genuine healing. O relacionamento do sobrevivente com natureza frequentemente se aprofunda durante o processo de recovery. Tempo passado em ambientes naturais pode se tornar essential medicine, uma forma de reconnecting com rhythms mais profundos que foram disrupted por causa do relacionamento tóxico. Natureza oferece ao sobrevivente perspectives sobre ciclos naturais de death e rebirth, seasons de dormancy, seguidas por periods de growth explosivo, resilience de life forms que sobrevive condições harsh através de adaptação rather que resistance. Estas lições da natureza podem provide comfort e wisdom durante períodos difíceis de recovery. Jung frequentemente used nature metaphors para descrever psychological processes. Ele via healing como organic process, que não pode ser rushed, que acontece de acordo com its próprio timing natural. Como seed que must first decompose em soil antes que new plant possa emerge. Sobrevivente deve allow old identity para dissolve antes que new self possa nascimento. A solitude que inicialmente terrified o sobrevivente gradually transforms in precious commodity. Time alone becomes opportunity para deep listening, para inner voice, para creative expression, para simply being some necessity de performing para others. Esta transformation from loneliness para solitude representa significant psychological achievement. Durante relacionamento narcísico, moments alone frequentemente were filled com anxiety sobre que mood abuser seria enquanto returned. Worry sobre que criticism ou conflict waited ahead. Solitude era not peaceful but anxiety-provoking. Recovery involves reclaiming solitude como sacred space para self-communion. Jung emphasized que capacity para productive solitude é essential para psychological maturity. People que cannot tolerate being alone com themselves frequentmente seek relationships primarily como escape from own internal reality, rather que desire para genuine connection com others. O sobrevivente transformado learns para treasure quiet moments, para find entertainment in own thoughts e feelings, para create meaning independently de external validation. Esta internal richness makes him less desperate para connection e therefore mais capable de choosing relationships baseadas em genuine compatibility, rather que neurotic need.